Certo. Tá, pronto. Hã? Bom, só esperando aqui, tá tudo certo aí, acho que o pessoal já está entrando. Então, vamos começar. Não é esse, Primeiro, não. me desculpar Ok. aí, pessoal, pelos probleminhas técnicos, mas é a primeira vez que a gente está fazendo a live no YouTube. E aí, Débora, só tira aí o seu áudio do celular, senão a gente vai ficar ouvindo duas vezes. Isso, pronto. Beleza. Então, bom, começando, vou me apresentar. Essa é a segunda live que a gente está fazendo da série Norma de Desempenho, Cracking the Code. A gente resolveu fazer essa série para realmente desmistificar um pouco a norma de desempenho e falar sobre os principais assuntos da norma, os assuntos relacionados à sustentabilidade, né, que é com que a CID trabalha. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Francine, sou uma das sócias da CID Solution e estamos aqui também com a Débora Barreto, né, diretora aí da Audium, que veio nos prestigiar aí com a sua presença e explicar para a gente tudo sobre a parte de desempenho acústico da norma, tá? Débora, obrigada aí pela sua participação, prazer ter você por aqui. Conta um pouquinho para a gente da Audium, do seu trabalho, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. É sempre um privilégio poder falar dessa área que é a minha paixão de vida, né? Que é a acústica. E nesse período tenho recebido muitos convites de lives, assim, quase que cada semana. Quase não, toda semana está tendo uma live sobre um tema diferente. Mas essa é a primeira vez que eu vou falar sobre a norma de desempenho, que é uma área tão importante. A Audi é uma empresa que está há 28 anos no mercado. A gente atua no segmento de acústica, principalmente no segmento de acústica, iluminação, áudio, e a gente com foco em acústica arquitetônica. E no caso da norma de desempenho, a gente foi a primeira empresa no Brasil a adquirir o software de isolamento acústico em 2012. E a gente tem uma equipe técnica bem especializada, formada por mestres e especialistas, e a gente tem esse foco, né, de ter boas parcerias, oferecer serviços otimizados e que possa atender o que o mercado precisa. Tá? Eu sou arquiteta, sou especialista em acústica, fiz especialização na Espanha, com mestrado na área de poluição sonora, sou professora, ensinei na graduação por 8 anos, atualmente eu coordeno o curso de pós-graduação em conforto ambiental e sustentabilidade e leciono em diversas pós-graduações pelo Brasil, e além de palestrante profissional. Tá? Estou aqui também, já que estou falando da Audi, estou com o nosso diretor comercial aqui, Marco Antônio. Oi, olá, Marco. boa noite para vocês, uma boa live aí. Estamos aí para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento sobre acústica, norma de desempenho ou acústica em geral. Boa tarde ou boa noite já, né? Boa live para vocês. Obrigada, Marco. Tá bom. Claro que ele é meu marido, né? Para estar aqui em casa no home office, diretor comercial, também meu marido. Estamos todos nessa nova adaptação, né? De home office aí, family office, né? Pois é. Legal. Bom, gente, então, um dos temas, né, que é tratado na norma de desempenho, na 15575, é o desempenho acústico. Eu acho que é um dos temas também mais difíceis para os arquitetos, né, trabalharem, até porque, geralmente, quando a gente se forma, tanto arquitetos quanto engenheiros, né, a gente não estuda tanto essa parte na faculdade, geralmente é uma matéria eletiva, ou enfim, uma coisa onde a gente realmente não se aprofunda tanto. E foi por isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui. Então, vai ser um bate-papo aqui, eu vou fazer algumas perguntas para a Débora. E aí, no final, vocês podem fazer as perguntas, tá? Vou deixar todas as perguntas para o finalzinho para a gente compilar e já responder todo mundo que quiser fazer as perguntas aí no chat do YouTube. Beleza? Então, vamos lá, Débora. Primeira pergunta que eu queria te fazer qual que foi o impacto da NBR 15575 no tema de acústica para o setor residencial, né? O que isso representou? Assim, eu diria que foi um divisor de águas na divisão de acústica, no mercado da construção civil. O impacto do desempenho foi realmente muito grande,
A gente está falando de uma norma que, pela primeira vez, fala-se de acústica para as edificações residenciais. Então, muita gente até já me perguntaram, várias pessoas, aquela norma de acústica de edificações residenciais. Eu falei, não, não é uma norma de acústica, é uma norma de desempenho, que um dos itens é acústica. Uhum. Então, a acústica acabou virando muito a bola da vez, né, digamos assim. Não por ser mais importante, mas simplesmente porque ninguém parava para pensar em acústica Exatamente. na hora de projetar edificações residenciais. Porque os Isso aí. problemas acústicos, eles realmente só aparecem quando as pessoas estão habitando. Na hora que você vai Exatamente. visitar um decorado lá para esperar, para escolher, né, seu sonho de vida, aquele apartamento. No apartamento decorado, seus vizinhos não estão morando ainda. Então, você compra e aquele sonho pode se transformar num verdadeiro pesadelo, que é o que acontece muitas vezes. É Então, verdade. por isso que a parte de acústica teve uma repercussão muito grande, por ser algo novo. Opa, eu preciso me preocupar com acústica, edificações residenciais, mas não é só lá em teatro, estúdio, cinema, não são nesses projetos que eu tenho que ter acústica? Não, gente, a gente só tem som nesses ambientes, a gente não tem ruído nos outros ambientes, né? Claro que temos que se preocupar com acústica Claro. em clínicas, consultórios, hospitais, escolas, escritórios e, óbvio, nas nossas residências. Claro. E aí, até puxando esse gancho, acho que a próxima pergunta está bem relacionada com isso, que é o que a norma trouxe de melhoria, né, em relação à acústica para edificações residenciais, porque realmente, como você falou, era um tema que não era muito abordado e os usuários só sofriam depois que estavam habitando, né, aquela edificação. Então, o que trouxe de melhorias hoje, comparando um prédio que antes da norma, né, era construído, a forma como era construído e a forma como eles são agora por causa da norma? Tá, primeiro a melhoria no mercado da construção civil como um todo. Vamos falar primeiro da questão profissional. Muitos produtos passaram a ser fabricados no Brasil. O setor da indústria ele teve uma evolução muito grande em termos de produção de novos materiais adequados a essa necessidade aí da norma de desempenho. Os profissionais se especializaram mais, o campo de atuação de acústica também cresceu muito no Brasil, então houve a melhoria nesse aspecto profissional. Com relação à qualidade construtiva, a principal melhoria é que os novos edifícios adequados, né, aos requisitos da norma de desempenho, eles possuem um mínimo de qualidade em termos de privacidade, em termos de conforto. A gente vai falar um pouco depois comparando esses requisitos, né, com outras situações, mas a melhoria que realmente... E também o consumidor final, Francine, passou a ter acesso a esse conhecimento, ele passou a cobrar. É quem mais está cobrando, na verdade, é quem mais está exigindo o atendimento à norma de desempenho, porque isso repercutiu muito na mídia. A gente está falando de vários programas de televisão, jornais. Eu dei uma entrevista para a revista Veja, foi uma entrevista de 4 páginas falando sobre alívio para os ouvidos, que era o tema da matéria, e sobre a norma de desempenho, também foi entrevistado um advogado e tal, e eu me pergunto, né, quem lê Veja é arquiteto, é engenheiro, né? Não, é uma revista de abrangência muito grande. Sem dúvida. Então, o consumidor, outro exemplo, bem no outro lado da curva, um programa de Ana Maria Braga, que ficou uma manhã inteira falando da norma de desempenho. Ou seja, o consumidor final está sabendo que existe uma norma e que ele tem direito a ter o mínimo de privacidade, ele tem direito a dormir na hora que ele quer dormir, acordar na hora que ele quer acordar, não na hora que o vizinho acorda ele, porque o que tem de vizinho despertador não está no mercado, não está no gibi, né? É aquele Exatamente. famoso vizinho despertador, ele acorda você, né? Exatamente. Então, teve uma melhora, assim, muito grande. Eu tive um cliente que pediu pra gente fazer uns estudos urgentes, porque ele tinha um comprador que estava exigindo todos os laudos da norma de desempenho acústico, tá lumínico, térmico, e aí ele não tinha feito, e aí teve que fazer correndo, desesperado, e estava rezando, né? Pelo amor de Deus, tem que passar, porque se não passasse, provavelmente ele ia ficar em maus lençóis. Inclusive, é um potencial de venda, né? A gente aqui, que principalmente, eu sou de Salvador, né? E Nordeste a gente tem verão o ano todo, então essa questão térmica, gente, é essencial você se preocupar com isso. É qualidade de vida, saúde. Exatamente. Pois é. Isso aí.
Mas então, Débora, explica pra gente um pouquinho o que exatamente que a norma de desempenho pede, né? O que você precisa comprovar, qual o tipo de atendimento que você precisa fazer, de uma forma assim, para os leigos, né? Para quem não entende muito da parte técnica. Tá, a norma de desempenho das edificações residenciais, ela aborda diversos segmentos relacionados à qualidade construtiva. Um dos itens é desempenho acústico. Na parte do desempenho acústico, ela apresenta requisitos de isolamento. É a primeira e única norma brasileira que trata de isolamento acústico. Temos muitas normas de acústica no Brasil, normas de conforto, de ambientes internos, de ambientes externos, normas de cálculo de tempo de reverberação, diversas normas de acústica arquitetônica, mas nenhuma abordava. Inclusive, temos normas desde a década de 80, normas de acústica na NBR desde a década de 80. Então, a acústica não é um segmento novo na normatização nacional. Mas o isolamento acústico, o que é isolamento acústico? É a interferência entre ambientes. Quer seja o seu vizinho do lado, parede com parede, quer seja o seu vizinho de baixo ou de cima, quer seja um ambiente externo, porque também é um ambiente, é externo, mas é um outro ambiente. E aí vem uma norma que apresenta o requisito mínimo, intermediário ou superior a critério do contratante, de acordo com o tipo do empreendimento, para atender um requisito de isolamento de fachada, de partição vertical, no caso as paredes, né? Partição horizontal, pisos. Então, existe requisito de ruído aéreo, que é aquele ruído de você ouvir a conversa do vizinho ou de você ouvir a televisão dele quando ele liga, é uma transmissão, é um tipo de transmissão de ruído aéreo. E o requisito de ruído de impacto. O ruído de impacto ele só é apresentado nesse tipo de requisito que é de partição horizontal, de pisos, que é o famoso toque, 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 né? O arrastar de cadeira, aquele índice número 1 de reclamação, que é o ruído de impacto. Então, existe requisito para esse. Você pode isolar bem aquele ruído de impacto. Aquele famoso salto, né? Assim, tac, 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 a pessoa Exatamente, andando de andar de salto alto. É. Você sabe tudo que está acontecendo no vizinho, na residência do vizinho, sabe por onde que ele está andando, enfim, o que ele está fazendo. Mas você pode ter uma laje que isole bem ruído aéreo e não isola ruído de impacto. Ou vice-versa. Você pode ter uma laje que isola bem ruído de impacto, mas ruído aéreo não. Ou seja, você ouve toque, 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 mas você não ouve a conversa, nem se eles falarem mais alto, você não escuta. Ou ao contrário, você não ouve toque, 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 mas se ele conversar, gritar, se tiver discussão, você participa da conversa dele. Então, são níveis de isolamento diferentes. Então, por isso que tem que ser feito um estudo para avaliar a relação do sistema construtivo com o atendimento a esses requisitos. Entendi. Existe esse cruzamento. Você vai pegar o elemento construtivo e você vai relacionar com o requisito da norma e você vai avaliar, atende ou não atende. Se não atender, tem que ser dada aí a consultoria acústica vai orientar no direcionamento de soluções para essa questão. A norma apresenta isso, requisitos. E ela também fala alguma coisa sobre requisitos relacionados a ruídos externos, ruídos aéreos externos, tipo de avião ou de avenida, caminhão passando, ônibus, esse tipo de coisa? Sim, total. E também é uma coisa que, na verdade, é o único item da norma que está diretamente relacionado com o terreno onde vai ser construído o empreendimento. Então, se é o mesmo empreendimento, mas está voltado para uma avenida de tráfego intenso, ele vai precisar de um determinado isolamento de fachada. Se está voltada para uma rua sem saída, por exemplo, que não passa ônibus, só tem carro de acesso local, era um outro isolamento de fachada. Então, como é que a gente caracteriza isso na prática, Francine? É feita uma avaliação, medições do ruído externo para caracterizar o ambiente urbano em que esse edifício está sendo construído, para, a partir de então, definir a classe de ruído dos quartos. Vale salientar que a norma, como está hoje redigida, a norma está em fase de revisão, tá? Para quem não sabe, hoje a gente está falando do dia 8 de abril, né, de 2020. Como esse vídeo vai estar compartilhado aí, vai ficar compartilhado por muito tempo, é bom a gente datar um pouco. Hoje, essa norma está em fase de revisão, inclusive eu faço parte do comitê técnico, fiz parte do comitê técnico da BNT, atualmente apoio a proacústica no GT, relacionada à norma de desempenho.
E a gente vai propor que exista requisito de fachada para a sala também. Mas, hoje, o requisito de fachada é para quarto. Lembre-se que eu estou falando fachada. Eu não falei de isolamento de esquadria. Norma não fala de isolamento de esquadria, como tem muita gente falando aí errado, inclusive fabricante de esquadria, dizendo que a esquadria dele atende a norma de desempenho. Não existe isso. Não tem requisito para a esquadria. Como é que você vai dizer que atende ou que não atende? Não existe. Então, se a esquadria que ela tem 1 metro por 1 metro, nessa fachada do quarto, ela vai ter um isolamento global, porque ela tem uma representatividade nessa fachada. Se a esquadria piso-teto, ela tem uma outra representatividade nessa fachada. Então, a proporção da esquadria na fachada, na parede, faz toda a diferença. Olha eu já falando de projeto arquitetônico. Norma de desempenho não pode desassociar de projeto arquitetônico. Não é só lá na escolha do material, não. É a questão térmica, lumínica, mais ainda. Você tem que, quanto antes você pensar nessas questões, mais soluções você vai poder dar para o seu cliente. E mais econômica vão ser soluções. Exatamente. A gente não tem... É o que a gente sempre fala, né, Francine? A gente está na mesma situação, porque a gente... Francine é uma grande especialista na área térmica lumínica, e para quem não sabe, eu posso falar bem, porque é verdade. Eu não sou de puxa-saco, quem me conhece eu não preciso disso. É um excelente profissional. Mas a gente está na mesma situação. Por quê? Muitas vezes a gente é consultado no momento em que a gente não consegue agregar muito, porque as coisas já foram muito amarradas e muito fechadas. Então, vocês têm que entender, os arquitetos que estão me ouvindo, incorporadores, que as consultorias técnicas, as de conforto principalmente, elas conseguem agregar muito valor ao projeto arquitetônico. Agora, você já está construindo edifício, está difícil, né? Porque às vezes é só uma constatação de que está doente, vai morrer, está com alguma enfermidade, mas não tem cura. É aquela coisa... que só dá para fazer um paliativo, né? Aquela coisa, quando a gente entra no conceito do projeto, né, lá no início, na concepção, a gente pode fazer muito mais coisa, né? E com um custo muito reduzido. Aí quando você chega lá na construção, você já não tem mais nenhuma escolha a não ser usar, de repente, o isolamento mais caro, um material mais caro, né? Então você fica sem opções, a não ser você realmente trabalhar os materiais, porque a arquitetura em si você já não consegue mais trabalhar. E às vezes com a arquitetura você resolve muita coisa, né, sem custo adicional nenhum. Então, inclusive enriquece muito a arquitetura, né? Os elementos de conforto, eles podem valorizar muito a sua fachada, e eles não estão ali à toa, eles estão ali por algum significado. Então, não vamos... O pessoal foi emburrecendo ao longo do tempo, assim, porque ficou muito fácil ligar ar-condicionado, acende um monte de lâmpada, né? E aí resolveu o problema. Só que o mercado agora, o mundo não precisa, não tem mais lugar para esse profissional que não pensa nessa relação com o ambiente externo. A sustentabilidade, ela está aí para cada vez mais exigir a eficiência da edificação como parte de uma boa arquitetura. Não é só projetar, fecha tudo e aí bota um ar-condicionado e resolve o problema, não. E aí onde é que está a eficiência? Você tem que ter uma visão a holística, essência da boa arquitetura é o conforto, exatamente. Você tem que ter uma visão holística sobre as coisas, né? Uma visão integrada. Se você olha uma coisa e não olha a outra, inclusive agora em tempos de Covid, né, também, a gente está trazendo, vindo à tona uma outra questão, né, que é o edifício ser saudável, que também tinha sido esquecido completamente esse conceito, com essa coisa de bota ar-condicionado e acabou, né? Então, eu acho que é um outro conceito também que faz parte da sustentabilidade, né, que é você olhar para o usuário, você pensar no bem-estar e na qualidade do ambiente interno, está totalmente ligado ao conforto também, mas que agora veio com mais força, né? Um outro olhar da gente entender que, de repente, ficar ligado no ar-condicionado 24 horas por dia não é saudável, né? Você está em um ambiente enclausurado, não é saudável. Como todas essas partículas de ar estão circulando ali naquele ambiente e elas estão trazendo contaminantes de outras pessoas, né? Então, acho que a gente volta bastante aí a pensar em conceitos que tinham sido bastante esquecidos. Isso, a questão da ventilação higiênica, né, da troca de ar, isso é muito, muito importante. É isso aí. Bom, agora, Débora, vou te fazer uma pergunta polêmica, que é com relação à própria visão do mercado sobre a norma de desempenho. Então, a gente ainda vê muitas incorporadoras,
muitas construtoras reclamando do nível de exigência da norma, né? Que a norma é muito restritiva e que a norma faz os prédios encarecerem, então a gente tem problemas, que a obra fica mais cara por causa da norma de desempenho. Como que você vê isso? Assim, você acha que isso procede? Você acha... O que você acha dessa opinião aí das incorporadoras? Eu acho que caro é o desconhecimento. Uhum. As pessoas têm medo do que não conhecem e criam e julgam e criam já imagens negativas. Uhum. Na verdade, tem dois caminhos diante de uma mudança, né? A gente enfrenta e se adapta, ou a gente tenta se afastar dela e fica criticando. Então, tem dois universos de incorporadores hoje em dia. Tem aqueles que abraçaram a causa, fizeram grupos de estudo na empresa e buscaram se aperfeiçoar, se atualizar. A gente tem atuação em todo o cenário nacional, assim, a gente presta consultorias desde 2013, né? A gente, como eu falei, foi a primeira empresa a ter esse software, então a gente tem permeia bastante e é incrível como você tem pessoas que começaram a contratar consultorias desde 2013 e que hoje, para ele já é tão natural, já é mais um projeto complementar que tem que ter. É um serviço complementar. Exatamente. Enquanto tem outros que eu também não vou fazer, porque é confortável você ficar na escuridão, né? E você tem aquele grupo ali muito tradicional que não está fazendo, então por que você vai fazer, né? Exatamente. Infelizmente, eu acho que por isso que a gente não pode parar, por isso que eu me coloco sempre à disposição para esse tipo de participação, de contribuição, de democratização do conhecimento. Claro. Porque essas informações têm que chegar. A gente ministra cursos no Brasil todo, áudio, tem um segmento que é áudio propaga, que é o segmento de democratização de conhecimento por meio de palestras, de lives e, dentre eles, cursos, que é a parte mais planejada assim, e organizada do áudio propaga. E a gente tem 20 temas de curso, dentre eles o curso Acústica Norma e Desempenho, que temos dado muitos cursos no Brasil. Legal. Para empresas ou construtoras ou incorporadoras, para a gente treinar a equipe. Legal. A gente faz esse processo de divulgar nas cidades, em cursos, palestras. Tem que fazer assim, democratizar de alguma forma. Sim. Tem um curso, inclusive, que está disponibilizado, antes que eu me esqueça, do portal Acústica, não sei se o Pablo está aqui assistindo. Já tem um curso nosso EAD já disponibilizado lá no portal Acústica, que é Acústica, que é um curso de tema bem interessante. E é isso, temos que fazer isso. Infelizmente, o mercado tem muita gente desinformada sobre o assunto. Sim. Não abraçou a causa por uma falta de conhecimento, por uma falta de entendimento. Eu percebo muito isso, a transformação na visão das pessoas quando elas passam a conhecer. Aí transforma. O conhecimento, ele transforma. Você passa a valorizar de uma outra forma. Sem dúvida. Eu acho que isso também é um dos grandes propósitos da gente estar fazendo essas lives. A gente realmente tem o grande objetivo de transformar o mercado, de compartilhar o conhecimento com o mercado, para que todo mundo vá nessa onda junto, né? A gente quer, acho que quanto mais pessoas souberem, tiverem atentas e tiverem aprendendo sobre esses assuntos, melhor o mercado vai se tornando, né? Mais profissionalizado, mais atento, informado, e tudo isso só contribui para todos, né? Para a gente ter um mercado melhor para todos. Com certeza. Bom, a outra coisa que eu queria te perguntar é quais os impactos que um projeto ruim de acústica traz para o morador, né? Acho que isso todo mundo sabe, na verdade, né? Porque eu acho que quase todo mundo já viveu na pele um problema de acústica, pessoas que moram em apartamento, principalmente, né? Acho que isso é muito comum. Eu mesmo tenho um problema de acústica aqui no meu apartamento que eu escuto o meu vizinho, assim, ele pode estar falando baixo, mas eu escuto ele, assim, super claro, porque o meu quarto é colado com o quarto dele. E, bom, enfim, não fizeram o tratamento acústico adequado, né? O que deveria ter sido feito. Eu ainda tenho uma teoria de que é por causa de uma tomada, que eu acho que eles usaram a tomada para os dois lados e aí o som passa. Eu tenho essa teoria.
E é impressionante, assim, porque eu escuto, se eles estiverem falando baixo, assim, num tom baixo, eu escuto eles conversando e, obviamente, eles também me escutam, né? Então... Privacidade é aquela coisa, né? Se você participa de alguém, alguém participa da sua, né? Exatamente. Isso é natural. Só para encerrar a última pergunta, a coisa que a gente não pode deixar de falar, que eu sinto muito pelas empresas que não estão acompanhando essa grande mudança de adequação da norma de desempenho. Tá? Eu acho que se você está assistindo e você ainda não está engajado nisso, não está por dentro, já passou da hora, mas nunca é tarde. Não Sem empurre dúvida. com a barriga. Tá? Não inviabiliza nenhuma situação, nenhum que a gente fez inviabilizou, nem deixou propor soluções muito caras. Muito pelo contrário, as pessoas às vezes é comum. Antes o incorporador ele contrata e fica bem receoso, né? Ai, como é que isso vai? Quando chega depois que a gente apresenta o resultado das opções, ele chega relaxado, assim, ele relaxa muito. Ai, que bom, eu vou conseguir incorporar e vou atender a norma. Aí quando chega no próximo, ele, não, já vou atender o intermediário, porque eu vi que o mínimo foi tranquilo, eu vou conseguir o intermediário. Ou seja, as coisas estão mudando, gente. Se você ainda não está nem no mínimo, corre atrás, porque você está bem atrasado, tá? Sim. Você está bem. E para o morador, focando na sua pergunta agora, quando a gente fala de acústica, Francine, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde. O conforto acústico, apesar da gente não ver o som, ele nos impacta de uma forma incrível. Ele impacta a nosso sistema físico, nosso sistema psicológico. Ele tem relação direta com as doenças do século, estão associadas à exposição de ruído. Eu estou falando de depressão, ansiedade, estresse. Várias pessoas que desenvolveram síndrome do pânico mesmo, por essa questão mesmo de ouvir constantemente o ruído. E aí um cliente nosso falou uma coisa que marcou muito. Eles são como se fosse uma tortura. Eu saio de casa, mas aquilo me acompanha. Eu fico o tempo todo com aquele ruído me acompanhando. Sim. Então, além da questão da privacidade que a gente falou, que coisa chata, né? O vizinho briga com a esposa, com o filho, você encontra no elevador, né? Poxa, a briga foi feia ontem, né? Dá até vontade de falar, assim. Mas você fica... Teve uma que a gente visitou também, a gente faz muito essa visita depois, com pessoas que já estão vivendo esse problema e contratam a gente para tentar minimizar, que aí o meu cliente é a própria pessoa física, o próprio morador, a gente também faz esse trabalho de orientação técnica. E aí teve um que falou que brigou com o marido, no dia teve a discussão, que aí ela ficou olhando na porta antes de sair para ver se o vizinho ia aparecer, porque para não dar de cara com o vizinho, porque sabia que, quer dizer, você vive preso na sua própria casa, você vive prisioneira na sua casa. É verdade. Então, assim, essa questão da privacidade é uma questão bem forte. Outra coisa, você está almoçando, jantando e ouve a descarga. Que coisa desagradável, gente. O que acontece com alguém da descarga? Algo aconteceu no banheiro. E você está na refeição. Então, ou seja, são as duas questões que mais incomodam, né? Aquele som do toque, toque, toque e também o som da descarga. E elevadores, a pessoa passa, vibra a casa toda. Teve um que a gente foi também que o copo de água, inclusive a água tremia quando alguém chamava o elevador. Então, isso é uma coisa que impacta a qualidade de vida. Já tivemos vários casos também, que eu participei já como assistente técnico de perícias, de moradores colocando construtora na justiça, moradores... Até então, a construtora pagava o pato, né? Agora, com a norma de desempenho, o incorporador e o projetista, ele responde por essa responsabilidade. Sim. Mas até então, era a construtora e também moradores colocando condomínio na justiça, aí o condomínio coloca a construtora e vira aquela bola de neve para ver quem é que vai se responsabilizar, porque a norma de desempenho, apesar de ser nova, a partir de 2013, já temos normas de conforto, como eu falei, desde a década de 80, 87, já tem uma norma que acabou de ser revisada, ano passado ela foi revisada, 2017 uma foi revisada, 2019 outra foi revisada. Essa norma de conforto, ela nos dá o limite máximo que nós temos direito de ter dentro do nosso quarto. Quantos decibéis pode chegar dentro do quarto para que a gente tenha um ambiente saudável? Isso não está na norma de desempenho, não está na norma que está desde lá de 87. E é baseado nessa norma que as ações jurídicas se basearam até então. Agora, além dessa norma, tem a norma de desempenho, se for um edifício protocolado na prefeitura a partir de 2013. Então, ou seja, que muita gente, mas meu prédio é antigo. Não, você não está fora da história, porque você tem outra norma que você tem que atender. E essa norma 1052, que fala de conforto em ambientes internos,
Ela, inclusive, ela é citada na norma de desempenho. É como se você atendesse uma norma, você também tem que atender a outra. Sim. É uma norma complementando a outra. Entendi. Isso impacta demais a qualidade de vida. Sem dúvida. Bom, a gente já tem umas perguntinhas aqui, mas eu vou deixar para o final. Tá. Para a gente fechar aqui as perguntas que eu queria te fazer, Débora, acho que é legal se você pudesse dar algumas dicas para os arquitetos, para os engenheiros, coisas que eles devem se preocupar, né, na hora de projetar as residências para poder ter um maior desempenho acústico, né? Já pensando aí no conceito do projeto. Então, você conseguir dar algumas dicas, uma ou duas dicas aí para os arquitetos ficarem atentos. Vou conseguir sim. Dica quente, hein? Dicas quentes. Vamos lá, fiquem ligados, a gente está falando de arquiteto para arquiteto. Ok, você está projetando o seu empreendimento residencial, você está definindo os ambientes e precisa de elevador. E se precisa de elevador, pensa na localização desse elevador. Evita ao máximo ele estar contigo com o apartamento diretamente. Quarto nem se fala, tá? Mas o ideal é que ele não esteja contigo com o apartamento. Mas ainda, porque teve um que a gente teve que fazer uma solução também, a questão jurídica, era contigo a sala. E a pessoa ficava na sala, ela queria ler na sala, e era um ambiente extremamente desagradável, porque ficava ouvindo aquele barulho o tempo todo, o elevador passando. Ou seja, caso você está projetando, e a melhor composição de planta, porque a arte de projetar, realmente projetar é uma arte, é muito difícil, não é só acústica, né, que tem que se preocupar, são várias coisas para se preocupar. Dentre tantas, conseguir fazer um milagre, às vezes, de caber tantos ambientes naquela área que o seu cliente dá para você. Então, eu acho uma profissão, sou apaixonada pela minha profissão de arquitetura, e é isso. Mas não esqueçam da acústica no momento que vocês estão projetando. Então, definir o local do elevador. Esse elevador, de alguma forma, está contigo com a edificação residencial, com a unidade habitacional, com a unidade habitacional, já prevê no seu projeto uma parede dupla. Já precisa colocar um espaço. Você nem sabe que parede dupla é essa, qual tipo de bloco, mas já prevê o espaço físico de parede dupla, gente. Porque quando a gente for na consultoria definir a solução, já está lá, você já não contou com aquele espaço no seu ambiente, entendeu? Já tem muitos arquitetos já fazendo isso. Legal. Ajuda bastante, porque você já desacopla estruturalmente o poço de elevador, né, a caixa corrida do elevador, da unidade habitacional, da estrutura da unidade habitacional. Então, vai vibrar na hora que passa, mas essa vibração não vai entrar na unidade habitacional. Legal. Dica 1. Maravilha. Dica 2, pensar no ambiente urbano, no ambiente externo, no ruído urbano. Não estou falando que é para fazer, como eu falei, não é só em acústica que a gente tem que pensar, mas para refletir se realmente os quartos precisam estar voltados para a rua mais ruidosa. Será que essa é a melhor solução? Será que teria uma outra? Porque isso tudo vai fazer uma economia lá na frente, na solução acústica que fosse adotada. Então, se realmente a melhor posição dos quartos for voltado para a avenida, porque não precisa nem fazer medição de ruído, qualquer arquiteto vai lá no ouvido, você já identifica qual é a rua mais ruidosa, não precisa ser especialista para isso. Tá? Não precisa ter decibelímetro, nada. Não precisa ter sonômetro. A melhor coisa é ouvir da gente, você já sabe. Às vezes você nem ouviu, você já sabe que uma rua tem quatro vias e um sentido, a outra só tem uma via, é óbvio que aquela de 4 vias é mais ruidosa. Claro. Então, pensa um pouco nisso, se realmente é a melhor solução. Por exemplo, às vezes tem uma situação que tem uma vista para o mar, chega em Salvador, então realmente tem um potencial de venda muito grande você colocar o quarto com vista para o mar. Sim. Então, você não vai abrir mão disso, mas pelo menos pode ser que você consiga numa esquina e você tenha uma outra vista para o mar sem estar voltado para a avenida de tráfego intenso, às vezes acontece. Então, se realmente não tem como você não direcionar para a avenida mais ruidosa, usar de alguns artifícios, já vai prever para o seu cliente que essa esquadria, já conversa, dialoga com o seu cliente precisa entender que você está preocupado, que você entende o mínimo que seja de acústica. Você está projetando, você conversa com o cliente, olha, essa posição aqui de direção desse quarto realmente é bem melhor que seja voltada, até por questão térmica, lumínica,
para essa fachada. Agora você vai ter um problema com a acústica, mas vale a pena porque você vai ter uma vantagem nos outros confortos. Então, é melhor pensar que a gente vai precisar investir um pouco mais nessa esquadria. Seu cliente já fica consciente e é uma decisão em conjunto. Ele está entendendo que você está pensando em várias coisas e que algumas escolhas têm que ser feitas, porque, gente, a vida é feita de escolhas, né? Ninguém tem tudo. Então, as escolhas fazem parte da vida. Mas as escolhas precisam ser conscientes. Claro. E outro recurso que ameniza bem assim o ruído da rua são varandas. Às vezes, se você tem alguns elementos, prateleira de luz, por exemplo, do pavimento de baixo, do apartamento de baixo, ele consegue proteger um pouco o ruído que chega. É tão legal quando o elemento tem função, associa a questão térmica com a questão acústica. Nesse curso varanda que tá... é tudo de bom, né? Vamos combinar. Eu sou super fã de varanda. E se for ter varanda, coloca um forro absorvente na varanda, porque você reduz muito esse ruído que vem de baixo para cima. Em vez dele amplificar e entrar, ele vai ser absorvido. Então você reduz muito a entrada de ruído. Nesse curso que está lá no Portal Acústica, como eu falei, Acústica Sustentável, é um curso EAD, e eu associo muito os confortos. Ele é um curso bem interessante até para você fazer, Francine, porque eu associo muito conforto acústico com conforto térmico, conforto acústico com conforto lumínico, iluminação natural, iluminação artificial. Eu apresento várias soluções acústicas que você não precisa excluir um conforto para pensar no outro. Você sabia que tem vários elementos de fachada que permitem a entrada de ar e que também isola acusticamente? Tem sim, tem vários elementos de fachada. Temos peitoris ventilados, temos combogóis acústicos. No curso eu explico, eu mostro exatamente isso aí. Tem muita pesquisa no Brasil feita nesse sentido. Muito bom. Isso é bem legal. Excelente. Bom, agora você quer complementar com mais alguma coisa, Débora? Senão eu vou abrir para as perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma dica. O pessoal adora dica, né? Dicas de ouro são sempre bem-vindas. Sempre porta de frente para porta, assim, porta quando separando uma unidade habitacional para outra unidade habitacional, sempre é um caminho bem fácil do som. Tem uma questão também que antigamente, até pouco tempo, quando a gente pensa nas paredes internas, é muito comum. A parede externa, as pessoas associam parede, na hora de projetar, duas linhas paralelas, né? Duas linhas paralelas representam uma parede. Agora, essa parede ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter uma informação. Então, a parede que separa unidades habitacionais não é a mesma parede que separa os ambientes dentro da unidade habitacional, porque a norma de desempenho, o requisito da norma de desempenho é entre unidades habitacionais distintas, entre você e seu vizinho. Agora, entre o quarto da sua casa e a sala da sua própria casa, não tem requisito. Isso quer dizer que pode ser uma outra parede, você pode ter... Aí você vai investir mais na parede, nem sempre é mais espessa, tá, gente? Às vezes é bom deixar uma folga para a gente poder trabalhar, mas você consegue paredes excelentes com menor espessura. Mas vocês têm que saber essa informação de que não é agora tudo que é interno, tudo que não é fachada interno tem o mesmo conteúdo. Não. Então, pega essa dica aí em termos de informação e busquem realmente soluções, porque aí sim a solução vai ficar econômica, porque você vai investir um pouco mais nesse elemento, mas você vai economizar naquele. Claro. E aí você vai viabilizando para o seu cliente. É assim que funciona. Legal, ótima dica. Vamos ver as perguntas. Então, vamos lá as perguntas. A primeira pergunta é aqui da Engenharia Prática. Ele pergunta qual nível de decibéis para nível externo, né, para fachada. E depois ele coloca toque-toque, que eu imagino que deva ser o de ruído, de laje, e interno, que devem ser das paredes, né, das divisórias. Acho que você pode falar do mínimo, né? Porque tem vários níveis, né? Porque são vários níveis. De paredes, o mínimo é 45 decibéis, tá? Lembrando que decibel é uma unidade logarítmica, que ela é a unidade que ela foi feita em homenagem a Graham-Bell. Quando a unidade ela é feita com base em um nome próprio, você não muda. Por isso que não é decibéis, é decibéis, tá? Só corrigindo. Ótima informação, porque eu não sabia. Então, eu usava errado já aprendi uma coisa importante. Eu sei que no português é chapéus, mas como foi Graham-Bell, a gente faz o plural sem mudar o nome dele. E
E também a palavra sonômetro. Mede o equipamento, ele mede som e converte em decibel. Ele não mede decibel. Então, por isso que o nome é sonômetro e não decibelímetro. Outra Bom, coisa que eu falei 45 errado aí durante a live, então já me corrijo aqui, já peço desculpas. A especialista não, já mas explicou. foi ótimo você falar, porque a gente pode correr. Inclusive, isso está descrito na última norma de terminologia da BNT, uma norma que eu participei ativamente dessa norma. E está lá descrito que não deve o nome não deve falar decibelímetro e tal, mas é uma norma recente, de uns 2, 3 anos. Então, muita gente ainda fala, não é uma coisa de todo errado, mas acho que conhecimento a gente tem que estar propagando. Claro, sem dúvida. E então é o seguinte, a gente tem o isolamento das partições verticais, o mínimo é 45, que uma parede deve isolar para atender o mínimo. Só lembrando, gente, que o mínimo da norma nem sempre representa conforto, tá? O mínimo da norma, os requisitos mínimos da norma de desempenho, inclusive, se a gente comparar com requisitos de outros países, é uma vergonha, tá? Alguns requisitos são assim de você ter vergonha de você fora do Brasil falar que tem uma norma de desempenho que tem esse tipo de requisito. Por que eu estou falando? Você está falando isso para criticar a norma? Não. Eu estou falando que isso, para deixar muito claro de que os requisitos da norma são extremamente factíveis e possíveis de serem viabilizados, não é nada do outro mundo. Como eu falei, cara, desconhecimento. Então, por não saber, as pessoas acham que a acústica está sofisticando e que não sei o quê, a gente está falando de saúde, está falando de conforto. É o mínimo necessário. O mínimo que está na norma, na verdade, são requisitos que estão na norma para ter para que possa ter alguns valores representativos para atender a Minha Casa Minha Vida. Esse foi o motivo desses valores mínimos que estão lá na norma na área de acústica, não posso falar das outras áreas. Então, a gente tem 45. Eu, particularmente, acho que 45 para a parede é razoável, tá? Não é um isolamento, porque não é o tipo de ruído que mais incomoda das partições verticais. É uma parede relativamente boa, tá? Agora, se a pessoa falar muito alto, a televisão estiver no volume muito alto, você ouve, você sabe que as pessoas estão falando, mas você não consegue entender o que está se falando. Sim. Agora, se a pessoa fala no tom normal, você já não entende, não escuta nada. Já ruído de impacto, esse realmente é o mais vergonhoso de todos, porque a gente tem uma norma que aceita 80 decibéis para ruído de impacto. 80 decibéis é muito, aqui, né? no pavimento de baixo. Oi? É muito, né? É muito alto 80 É decibéis. muito. Claro que a gente está falando de ruído de impacto. O processo de medição é um processo diferente, tanto que é LNTW, é level, diferente de ruído aéreo, que é R, que é índice de redução sonora. Então, são requisitos diferentes porque o processo de medição é diferente. Então, o R, quanto maior, melhor. Ou seja, quando eu falo de ruído aéreo, quanto maior for o requisito, uma parede que isola 50, ela isola mais do que uma parede que isola 40. Agora, ruído de impacto, ao contrário. Porque se eu estou falando de nível, que é o level, que é o L, que é quanto que chega aqui embaixo, se chega em um empreendimento 60 e no outro chega 80, o de 60 é melhor do que o de 80, na verdade, porque está chegando menos. Isso só acontece para ruído de impacto, que também é informação que pouca gente sabe e confunde os representantes. Às vezes o cara chega com uma manta de piso flutuante e fala, a do concorrente está chegando 60 e o meu está chegando 70. O meu é melhor que o dele. Eu falo, não, meu filho, o seu é pior que o dele, porque está chegando mais. Então, ou seja, é muita falta de informação. Sim. Mas ruído de impacto tem 80, o que não representa conforto para nada. Para mim, o intermediário já chega a conforto. A gente está falando de 65 decibéis, intermediário. Que esse sim é o mínimo de conforto. Então, o que eu tenho recomendado para os meus clientes é que eles atendam o mínimo nos requisitos como um todo, requisito de fachada, é um requisito bem confortável, 20 decibéis, dependendo do ruído de fachada, né? Se é classe 1, se é uma avenida pouco ruidosa, você atende o mínimo, agora ruído de impacto você atende o intermediário. É uma sugestão, uma recomendação que eu dou, porque você pode atender norma de desempenho, esse 80 aí, complicado, mas você não atende aquela outra norma que eu falei de conforto,
que nós temos direito a ter determinados valores de conforto na nossa sala, no nosso quarto, independente de onde venha o ruído. Então, a gente como consultor, precisamos pensar de uma forma mais holística. A gente não pode ficar pensando no robô, assim, como tem muita gente que trabalha, né? Vou atender norma de desempenho, A mais B, não sei o que, tem norma de desempenho. Sim, aí você esquece que tem outra norma. Não só eu, a minha equipe como um todo, a gente tem esse cuidado de proteger o nosso cliente. Para a gente, quando alguém contrata, a gente confia no nosso trabalho, eu preciso proteger o meu cliente como um todo. Então, se tem algo que pode gerar um risco para ele lá na frente, mesmo que não esteja no meu escopo, que não faça parte do norma de desempenho, é nosso papel alertar e falar e orientar. Para isso por exemplo, a consultoria serve, né? A consultoria, exatamente. Não é só fazer a continha lá e dizer e fazer como se fosse uma fábrica e você coloca tudo no mesmo balaio. Claro. Como, por exemplo, a academia de ginástica. A academia é uma questão crítica, porque a academia, na norma de desempenho, ela não cita academia, ela fala de áreas comuns. Então, ela está entendendo o isolamento de academia é o mesmo isolamento de salão de festa, o mesmo isolamento de brinquedoteca. É como se fosse tudo área comum. Mas a gente sabe que a academia gera muito incômodo. A academia, inclusive, 6 andares em cima. Eu não estou falando da academia na cobertura, não. A academia pode estar no térreo. Já fizemos avaliações, 6 andares acima, você ouve ruído da academia quando alguém solta um peso, quando solta aquele quilo de 15 quilos, solta no chão. Porque as pessoas elas não se agacham para soltar delicadamente, né? As pessoas largam peso. Isso é natural. Então, a gente sempre, na nossa consultoria norma de desempenho, a gente mostra o resultado para atender a norma e a gente dá a solução para evitar que ele tenha problema com a academia de ginástica. Não abro mão de apresentar essa solução, porque realmente é um diferencial. Legal. Então é isso, acho que eu apresentei os principais requisitos, acho que eu mostrei. Agora, se você quiser conhecer essa pessoa que perguntou, né, não gravei o nome. Engenharia na prática. Pronto, engenharia na prática. A Proacústica, Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, da qual, inclusive, eu sou conselheira fundadora, tem um manual, está disponibilizado, gratuito no site, que tem um manual de acústica da norma de desempenho. É um manual super didático, onde ela pega o filé da norma de desempenho e aí tem todos os requisitos de acústica vão estar lá. Fica de uma forma muito mais fácil de você digerir, de você entender esses requisitos. Porque, na verdade, são várias tabelas, né, Débora? E depende, por exemplo, externo depende de classe de ruído, tem um monte de detalhezinhos que só você tendo mesmo a tabelinha e é você encaixando o seu caso para você conseguir classificar, né? Falando assim, eu acho que fica mais difícil da pessoa processar tudo, mas com certeza esse material ajuda. É bem legal. No curso de 4 horas, a gente, mesmo no curso de acústica da norma de desempenho, a gente ainda escolhe alguns itens da tabela, porque senão fica muito chato, que são muitas tabelas. Agora, se quiser colocar o meu e-mail aí no chat, Francine, fica à vontade, tá? debora@audio.com.br. Quem quiser me encaminhar, eu tenho esse manual em PDF, vou ter um prazer de disponibilizar também, tá? Só mandar e-mail. Tá, vou continuar aqui então com as perguntas e depois, pessoal, vou deixar o e-mail da Débora e aí vocês querendo podem entrar em contato diretamente com ela que ela responde, tá? As outras perguntas. Bom, agora a pergunta do Jorge Francis. Se desconectarmos a carenagem, perfis metálicos e estruturais dos elevadores, da estrutura de concreto do edifício, poderemos ter efetiva redução da vibração transmitida? Sim, inclusive tem elementos específicos para isso, que o mundo todo adota isso, que é um elemento que desacopla estruturalmente a carenagem do elevador da estrutura. Mas, falando em termos práticos, já tentamos propor em diversas situações. O pessoal de elevador daqui do Brasil tem uma grande resistência a qualquer coisa que possa interferir na forma como ele fixa o elevador deles. Teve um cliente que chegou a falar para a gente que eles disseram que se fizesse ia perder a garantia. Nossa. Então, ou seja, se você perguntar, acusticamente tem solução? Tem, e que seria melhor, não precisaria nem de 2 paredes, nem nada disso, mas é uma solução complicada de usar. Tanto que esses fabricantes, tem no Brasil, tem até 2 empresas que fabricam, e fora do Brasil tem várias empresas, mas teve um que contratou a gente só para fazer esse trabalho, não foi nem norma de desempenho, ele contratou a gente só para fazer o isolamento acústico do elevador.
E a gente fez todo um detalhe, estudamos a peça de acordo com o tipo de equipamento, que envolve o peso, a correia. Fizemos um detalhe bem específico, um detalhe executivo sobre isso. E aí tudo encaminhado, quando chegou lá na frente, aí eles... Acabou que não rolou, eles preferiram colocar 2 paredes, porque o pessoal de elevador, os fabricantes, colocaram todos os empecilhos possíveis, com medo, aquela coisa, né? O medo do que desconhece, né? Claro. O mundo todo usa isso, né? Os hotéis da Alemanha, da Áustria, todos têm isso, mas aqui no Brasil o desconhecimento dificulta algumas coisas. Bom, beleza. Agora teve a pergunta do Paulo Ribeiro, que perguntou, comparando a nossa norma, qual país de referência? Um pouco difícil, complicada a pergunta, porque referência, imagino que tenha requisitos mais próximos, né? Espanha, Portugal se aproxima um pouco, tá? Em alguns requisitos, Argentina, Chile, mas é um pouco diferente os requisitos, assim. Uhum. Apesar do índice ser o mesmo, que é internacional, que é o R e o level, mas muda um pouquinho. Tá. Mas dá para ter uma referência, tanto que tem no curso eu apresento até um comparativo com vários países, assim, a gente está bem aquém, assim, a gente está no mínimo abaixo de qualquer país. Uhum. O nosso requisito mínimo, tanto o ruído de impacto quanto o ruído aéreo, às vezes está compatível com alguns países. Uhum. Agora, não dá para comparar, claro, com o parâmetro da Áustria, o parâmetro da Suécia, da Suíça. Que, mas, inclusive, tem uma indústria de materiais muito mais evoluída do que a nossa também, né? Isso, então... e já tá no sangue, né? Então, a gente fala assim, a norma tem requisitos ideais? Não, mas que bom que tem norma de desempenho, porque é o processo de transformação, de entender de que existe a necessidade de se preocupar com a acústica na hora de projetar edifícios residenciais, ponto. Só por isso já vale. Tem falhas, não é ideal, mas já está válido. E aí, nas revisões, a gente vai aperfeiçoando. É isso aí. Bom, agora temos a pergunta do Arthur Bulhões. As esquadrias em alumínio são favoráveis ou desfavoráveis na composição para execução junto à NBR, para edificações? Quais sugestões de tipologias e qual o mínimo? Tá, primeiro, volto a falar, a norma não tem requisito de isolamento de esquadria. Uhum. A norma tem de fachada e depende diretamente da proporção que essa esquadria ocupa na fachada do quarto. Tá. Outra coisa, não tem as esquadrias, conheço excelentes esquadrias de madeira, de alumínio, de PVC e de ferro, que não é tão comum. Mas o que caracteriza o isolamento da esquadria é o sistema de vedação, todo o caixilho, as guarnições. Eu conheço esquadrias com vidro de 6 milímetros, por exemplo, que isolam mais do que esquadrias com vidro de 10 milímetros, porque tem fresta. Inclusive, um dos cursos da Audium, que é ministrado por Felipe Paim, é a acústica de esquadrias. É um curso a gente aprofunda muito nesse item de esquadrias. Uhum. E a gente não tem como dizer esquadria de PVC é melhor do que de alumínio. Não, isso é uma besteira. Uhum. Você tem excelentes esquadrias, a depender do segmento, desde que ela seja bem executada, bem vedada, sem fresta. Claro que as esquadrias de giro, né, de abril maximal ou de giro, ela isola mais do que a esquadria de correr, mas o requisito para norma de desempenho, gente, não é difícil para fachada, é fácil de atender, consegue atender com as esquadrias de correr de qualidade, a gente tem conseguido solucionar. Claro que se estiver voltado para uma avenida de tráfego intenso, já tem que ser uma esquadria de correr um pouco mais robusta, e que normalmente isso já é previsto, né? Se for um empreendimento de alto padrão, mas um prédio, por exemplo, se for voltado para o minhocão, aí realmente é uma esquadria mais robusta, que pode ter excelentes esquadrias. Uhum. Eu conheço uma esquadria muito boa de PVC, que ela isola 32 decibéis, até 36 decibéis, é ótimo esse isolamento de esquadria. E esquadria de alumínio também, que consegue isolar isso aí. Então, procure do fabricante o laudo de isolamento. Não sei se você perguntou, é o fabricante ou é alguém que fabrica, que executa obras ou que representa, não sei. Mas o fabricante tem que fornecer um laudo relacionado ao isolamento acústico do conjunto esquadria, não é do vidro. O vidro eu consigo calcular o isolamento do vidro.
Mas esse vidro inserido na esquadria, o isolamento ninguém consegue calcular, tem que ser medido em laboratório. E aí a gente, se não tivesse laudo, a gente não especifica. E os clientes, outro setor que evoluiu muito foi o setor de esquadrias. Antigamente, poucas esquadrias no Brasil tinham laudos de isolamento acústico. Hoje, já muitas fábricas assim já fornecem esse dado e a gente consegue trabalhar com base nisso. Então, o nosso cliente, ele vai buscar cobrar, ele está cobrando do fabricante esse laudo, e aí recebeu esse laudo, manda para a gente avalia, vê se atende e atesta a esquadria. É assim que é feito. Legal. Eu pulei aqui uma pergunta da Andrea Belon, enfim, não sei se é Belon ou Belon, Andrea, me desculpe. A pergunta dela é: se usarmos painel que absorve o som, vai ajudar no isolamento? Bom, primeiro vamos separar bem isolamento de condicionamento. Quando a gente fala de isolamento, a gente está falando de elementos que são desacoplados ou densos, maciços e que não tem a fresta. Quando a gente fala de condicionamento, eu estou falando de qualidade sonora dentro do ambiente. Para isso, eu preciso de materiais absorventes. Eu não sei se está dando exatamente para ver aqui, mas eu estou aqui na minha casa, eu tenho um forro inclinado que ele é de gesso acartonado perfurado. É um material absorvente. Em cima tem uma lã, porque ele só absorve muito pouco, mas ele com a lã ele consegue absorver mais. Materiais absorventes têm a função de melhorar a qualidade dentro do ambiente, não tem a função de isolar, não confundam. Se tiver, eu estou escutando meu vizinho, então vou colocar um revestimento absorvente na parede. O som da sua sala vai ficar mais agradável, mas você vai continuar ouvindo o seu vizinho, tá? Então, não gaste dinheiro, não jogue dinheiro fora com material absorvente se o problema é de isolamento. O problema de isolamento tem que ser materiais isolantes. E isolantes acústicos não são os isolantes térmicos. Cuidado! Por exemplo, lã de vidro, lã de rocha ou lã de PET são excelentes isolantes térmicos, mas são péssimos isolantes acústicos. Eles são absorventes acústicos. Então, isso é importante que fique claro, e foi bom você fazer essa pergunta para a gente também desmistificar essa questão aqui e não gerar chato. Às vezes a gente vai fazer uma visita e chegou lá, a pessoa já colocou o material absorvente. Porque a arquiteta sugeriu colocar esse material aqui, mas eu continuo ouvindo o vizinho tocar no instrumento dele, vai continuar ouvindo, porque a função é outra. Claro. Tá? Legal, muito bem colocado isso, Débora. É bem diferente mesmo, né? E casa com consultora de acústica tudo, né, gente? Com forno, teto, uma maravilha. Adorei. Tudo. Casa de ferreiro não é o espeto, não é espeto de pau, exatamente. Bom, vamos aqui então para a próxima pergunta do Márcio Moreira. Como podemos contribuir para a grande parte da população se conscientizar dos direitos e da necessidade de conforto acústico, que é igual à saúde, né? Acho que... eu acho que é conhecimento, Márcio. É divulgar, fazer palestras, fazer lives, fazer... Agora está no momento muito de lives, né? Mas a gente costuma muito fazer nas reuniões que a gente tem com nossos clientes. A cada reunião é uma aula. Hoje na áudio temos 4 professores universitários, tá? Então, a gente, além de ter o conhecimento técnico, nós temos uma didática já muito desenvolvida por sermos professores. Então, a gente vai ensinando, porque sabe que aquele conhecimento que a gente propaga para aquela pessoa, essa pessoa vai disseminar para uma outra pessoa, claro. E é assim que acontece, é através do conhecimento. Plantar boas sementes, sem esperar retorno imediato. Então, hoje mesmo me ligou uma arquiteta e falou: assisti uma palestra sua 6 anos atrás, e agora surgiu um projeto que a gente vai conseguir fazer em conjunto. Ou seja, a gente semeou lá atrás e agora a coisa vai acontecer. É que as pessoas são muito imediatistas, quer tudo de um dia para o outro. Gente, a Audi tem 28 anos, né? Quase 30 anos de empresa. Então, e com essa cultura de não ser imediatista, de fazer parcerias, de querer crescer junto e abrir mercado para outras pessoas. Que coisa boa você permitir que as pessoas cresçam, você valorizar o trabalho das pessoas, porque isso vai repercutir para você. Então, se eu pudesse dar alguma dica, dissemine coisas boas, dissemine conhecimento, propague, ensine o que você saiba, não fica com medo não. Quanto mais você ensinar, mais você vai crescer. Eu garanto isso por experiência própria. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Não fique com... E durante muito tempo, Francine, o universo de acústica ficou muito preso.
Sim. Esse conhecimento em poucas pessoas que eram mais acadêmicos e Sim. que aí aquele conhecimento não chegava para a sociedade e quando eu ia dar uma entrevista, eu ia falava de uma forma tão técnica e tão rebuscada que o pessoal saía com mais medo de acústica do que se apropriava da acústica. Exatamente. Então você tem que falar de uma forma que todo mundo entenda, que você saia dali e fala, opa, eu consigo inserir, nossos cursos são muito assim. Você sai do curso, você já faz um projeto, pô, já dá para inserir aquele conceito que eu aprendi no meu projeto, sabe? A coisa já fica mais direta, mais clara, tirar esse bicho de sete cabeças. É diferente de, claro, um projeto de um teatro, de estúdio, que é muito técnico, é muito específico, mas muitas coisas você já pode pensar no seu projeto. Então, para isso, você tem que aprender, tem que estudar e se diferenciar. Esse é o caminho. Tá? Assuma o controle da sua vida, assuma o comando da sua vida, né? E não deixe os outros guiarem você, não faça a sua trajetória. Sem dúvida. Eu acho que a gente que trabalha com consultoria, né? Acho que essa parte de compartilhar informação e conhecimento, sempre plantando, a gente sempre colhe de alguma forma, né? Seja vendo as próprias pessoas aprendendo e mudando o mindset delas, né? Quanto aplicando as coisas no futuro. Acho que isso é o mais gratificante, assim, para quem trabalha com conhecimento mesmo, né? Bom, eu vou fazer aqui agora, gente, a última pergunta, tá? Que é, de novo, da engenharia na prática. Qual material seria um bom isolante acústico, Débora? E aí eu vou fechar aqui para perguntas e deixando o e-mail da Débora. Então, quem quiser depois pode entrar em contato diretamente com ela, tá? Bom, a pergunta é muito genérica. Depende muito do que você quer isolar. Quando a gente faz isolamento acústico, a primeira coisa que é preciso entender é: você quer isolar o quê? Qual ruído você quer isolar? Porque, por exemplo, se você quer isolar o ruído do seu vizinho, porque você ouve ele conversando, é o ruído da voz humana. É um isolamento, que normalmente, inclusive, o drywall consegue uma composição muito boa de isolamento, uma determinada quantidade de chapas, às vezes 2 chapas de um lado, 2 chapas do outro, tem que calcular um pouco a câmara de ar, porque depende muito da proximidade, do volume do ambiente, uma série de coisas. Mas você consegue um bom isolamento para a frequência da voz humana. Agora, seu vizinho é músico, ele toca piano em casa, ou ele toca bateria. Aquela mesma parede que estava isolando a conversa, ela não vai conseguir isolar esse tipo de ruído, já é uma outra composição de parede. Então, em linhas gerais, os materiais mais isolantes são aqueles mais densos, mais pesados ou mais desacoplados. E cada caso, às vezes você não precisa isolar uma parede muito robusta, porque aquele tipo de ruído que você quer isolar, ele consegue isolar com uma solução mais singela. A parte de fachada mesmo, esquadrias, se for ruído de alta frequência, você precisa vedar a fresta mais do que tudo. Se for ruído de baixa frequência, por exemplo, um caminhão, às vezes um avião, você tem que ter densidade, você tem que ter o vidro mais espesso, você tem que ter o perfil de esquadria mais robusto. Então, tudo que, quando a gente fala de isolamento, antes de qualquer coisa, qual é a fonte de ruído que você quer isolar. Caracterizou a fonte de ruído, primeira coisa. Depois, caracteriza o nível de conforto, que depende do ambiente, é um quarto, é uma sala, vai funcionar para videoaula, qual o uso desse ambiente, a partir daí eu vou conseguir definir o isolamento necessário e calcular. Tudo em acústica é muito calculado, é muito simulado, tem softwares específicos, planilhas de cálculo, tem que estudar constantemente. A gente tem na áudio grupos de estudos semanais, onde a gente a cada semana se reúne para apresentar artigos científicos para a gente poder se aprimorar. Eu participo anualmente de 1 ou 2 congressos internacionais de acústica. Estou sempre apresentando aí o nosso país e participando para trazer essas novidades. A gente às vezes pega uma ideia lá, chega aqui, a gente tupiniquiza, né? Traz para a nossa realidade. Então a gente vai adequando, mas a gente está sempre buscando estar sempre na crista da onda, porque conhecimento é tudo, é com conhecimento que você viabiliza, que você simplifica, que você torna a coisa viável, senão fica tudo muito complicado. Eu sou uma realmente desmistificadora da acústica, essa é a minha missão de vida, é deixar a acústica viável para qualquer pessoa. A gente tem uma variedade de clientes muito grandes, desde pastores de igrejas
até o Hotel Fazano, o Hard Rock Café, que a gente acabou de ser contratado para fazer o Hard Rock Café de São Paulo aí, a gente fez de Ribeirão Preto, de Fortaleza. Então, ou seja, shoppings, é muito diversificado. Então, tem que dar uma solução personalizada para cada tipo de cliente, para cada demanda, né? Para cada universo, inclusive, financeiro de cada cliente. É isso aí. É isso. Bom, gente, como eu falei, eu encerrei para perguntas. O Arthur Bulhões e o Sérgio Marconi me fizeram 2 perguntinhas aqui, mas eu vou deixar para a Débora responder por e-mail, tá, gente? Já deixei o e-mail da Débora aqui no chat, então vocês podem mandar aí a pergunta para ela, que ela vai ter, tenho certeza, vai ter prazer em responder para vocês, porque a gente já estourou o nosso tempo aqui. Bom, então, fazendo o nosso fechamento aí, queria primeiro agradecer muito você, Débora, que é uma grande parceira nossa, por todo o seu tempo, por dar esse show de aula que você deu aí pra gente sobre acústica. Eu tenho certeza que quem ficou assistindo a gente até agora aprendeu muita coisa. Eu, com certeza, aprendi muito com você aqui durante essa live. Agradecer a todos os espectadores também, todo mundo ficou assistindo a gente aí até o final. E lembrar que a gente vai continuar essa série de lives, então ainda teremos outras lives aí nas próximas semanas, todas quartas-feiras, às 18 horas. Talvez eu mude esse horário, porque tem algumas pessoas reclamando do horário, mas eu vou botar em todas as redes sociais. A próxima live a gente vai falar sobre desempenho térmico. Então fiquem atentos aí às redes sociais da Seed Solution, que a gente vai estar divulgando aí os próximos temas, tá? Então é isso, gente. Agradecer a todos vocês. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho, conta aí com a participação de todos vocês para a gente trazer conteúdo de qualidade como essa live maravilhosa que a gente fez hoje aqui com a Débora, tá bom? Então é isso. Boa noite a todos. Obrigada, Débora. Um grande abraço para você. Foi um prazer. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Canal muito legal. Parabéns pela iniciativa. Nosso canal do YouTube da Áudio tem bastante conteúdo de acústica. Se você quer entender mais, quer conhecer também, lá tem muita coisa interessante. E é um prazer, que a gente conversou mais cedo, né, Francine? Que se parece se junta. Então não é à toa que a gente tem essa parceria. Eu acho que a gente tem o mesmo foco, buscando o melhor para o nosso cliente. Com certeza, é isso aí. Tá bom. Então tá bom, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.